A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, este é o segundo bloco da entrevista com o advogado Lenine Povas, especialista em direito eleitoral. Você pode acompanhar o primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre o impeachment, as consequências, tudo aquilo que está sendo discutido ainda com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, nesse segundo bloco, o nosso assunto vai ser eleições municipais. O que você tem percebido quanto às eleições? As regras elas se tornaram mais rigorosas, a campanha está mais curta. Está mudando alguma coisa na prática? A impressão que eu tenho com toda essa reforma eleitoral e o andamento da democracia no que diz respeito às eleições em si, é que está havendo uma profissionalização da campanha em todos os aspectos. Essa redução do tempo de campanha de 90 para 45 dias, sobre o fantasioso argumento de redução dos custos, parece-me que inviabilizou um amadorismo nas eleições, seja por questão de contabilidade, seja por questão de marketing, ou seja por questões jurídicas. E eu justifico por quê. O tempo é muito curto. Se houver qualquer equívoco, qualquer deslize, não dá tempo nem de reagir. Isto é, se o seu marqueteiro, na eventualidade de não elaborar bem um ataque ou uma defesa no que diz respeito à sua imagem, não dá tempo de reagir. Se o jurídico tiver qualquer dificuldade de ingressar com uma ação para inviabilizar uma conduta ilícita do adversário, ou se alguém ingressar com uma ação alegando que supostamente está acontecendo algum ilícito e não tiver uma defesa ou uma acusação muito bem feita, não dá tempo de reagir. Ou seja, essa redução de campanha, entre outros aspectos, ela trouxe como consequência uma profissionalização. E quem tiver mais resguardo do ponto de vista de assessoria em todos os aspectos, vai estar à frente no processo eleitoral. Exatamente porque, além da redução do tempo de campanha, houve um aprimoramento da legislação de modo geral, deixando as regras mais rígidas. E isso, quem não tiver conhecimento, vai sair preterido no processo eleitoral. O fato de empresas não poderem mais fazer doação para as campanhas, apenas pessoas físicas, você acredita que isso diminuiu, fez o poderio econômico ficar menor para as campanhas, ou maquiou e o caixa 2 pode ser maior aí? Olha, eu acredito que atrelado à proibição de doação de empresas veio a limitação dos gastos. Então não adianta o sujeito dizer, olha, a empresa não pode doar, mas eu vou fazer caixa 2 e vou gastar à vontade. Ele vai ter problemas lá na frente. E eu explico por quê. Hoje existe um limite de gastos estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a dificuldade que o candidato que fizer caixa 2 e gastar absurdamente vai encontrar é que, na hora de prestar contas, ele vai ter dificuldade em justificar a estrutura de campanha dele que está na rua
com o que ele realmente está declarando. Por exemplo, o sujeito tem 400 cabos eleitorais, tem 40, 50 carros, tem estrutura de som, tem uma série de pessoas trabalhando para ele na campanha. E aí a fiscalização, os adversários, o Ministério Público tem ciência dessa estrutura de campanha dele. Aí eu te pergunto, como é que ele vai justificar que gastou só 100, 200, 300, 400 mil reais? Não tem como. Então, essa questão da proibição da doação por parte de pessoa jurídica vai inviabilizar entrar dinheiro na conta de campanha de pessoas jurídicas e vai ter que ser feito só por meio de pessoa física. E se alguém fizer caixa 2 e gastar muito dinheiro, vai encontrar dificuldade para justificar a estrutura de campanha. A impressão que eu tenho de fazer uma análise de tudo isso aí é que vai haver uma redução da influência do poder econômico dentro do debate eleitoral nas eleições. No caso, o eleitor, ele pode ficar prejudicado por exemplo, ter menos tempo para conhecer os candidatos, vão chegar até ele aqueles que conseguem mais dinheiro para investir, né, para se mostrar aí. Você acredita que é um prejuízo para o eleitor? Essa questão da redução do tempo de campanha e da redução da influência do poder econômico, ela tem um dúplice atingimento ao eleitor. Primeiro, quem tem mais dinheiro, evidentemente, como você bem disse, Lidice, vai ter a oportunidade de levar mais informações aos eleitores, seja por cabos eleitorais, seja por santinhos, seja por estrutura de eventos, enfim. E quem também tem mais visibilidade política, ou porque já é conhecido dentro do cenário político, ou porque é uma personalidade famosa, é um apresentador de TV, enfim, as pessoas que já são conhecidas pela população também vão ter mais facilidade para levar as suas propostas, levar à população o fato de que está sendo candidato, exatamente porque já é conhecido. Quem não é conhecido vai ter singelos 45 dias para ouvir a população e formular suas propostas em cima do que ele está ouvindo da população. Ou seja, essa redução de 45 dias prejudicou quem não é conhecido e quem não tem dinheiro. Bom, para o cidadão que quer ajudar, né, um partido ou um político, na verdade surgiu aí uma discussão de que muita gente ia ser usado como laranja para poder fazer as doações, né? O que pode e o que não pode? Criou-se aí uma terminologia que vai ser iniciado um verdadeiro laranjal. O que é isso? Como não pode mais fazer doações por pessoas jurídicas, essas doações vão ter que ser feitas necessariamente por pessoas físicas. Só que essas doações de pessoas físicas, elas precisam respeitar um limite de 10% do que as pessoas declararam no imposto de renda do ano passado. Qual que é o problema? Nem todo mundo tem interesse em doar. Nem todo mundo gosta de participar economicamente das eleições. E o que muita gente tem dito que possivelmente pode acontecer? Que os candidatos seduzam algumas pessoas para efetuarem doações por meio do seu CPF para as campanhas. Se isso vai acontecer ou não, ainda é muito cedo para dizer, mas que existe essa possibilidade, existe. E de fato não existe nenhuma irregularidade desde que se comprove que a pessoa tem lastro econômico para doar e respeite o limite de 10% do que ela ganhou e declarou no ano passado. Não basta, por exemplo, o sujeito não ter declarado e querer doar. Ele vai ter cometendo uma irregularidade. Você acredita que haverá muitos recursos, muitos processos junto ao TRE diante dessas inovações aí que a lei, que a reforma eleitoral trouxe, depois das eleições? Olha, como nós conversamos agora há pouco, houve uma profissionalização e judicialização da campanha. As pessoas, ao mesmo tempo em que elas estão se blindando para não cometer irregularidades, elas estão simultaneamente fiscalizando os seus adversários.
E dentro desse contexto, é absolutamente natural que haja uma propositura de ações enorme, exatamente porque vão ter irregularidades de todos os lados e é natural que haja uma judicialização da campanha, isto é, tudo que for feito de forma irregular por um ou por outro candidato vai acabar desaguando no Poder Judiciário, no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, para dirimir este conflito à ótica da legislação. Isso já acontecia de uma certa forma, né? Já houve em Mato Grosso mesmo, teve municípios que tiveram que votar novamente para prefeito, né? Houve aí uma decisão de cassação. Aumentará isso? A gente vai esperar aí que essas eleições municipais ainda tenham repercussão nos próximos 4 anos, você acha? Olha, a reforma eleitoral, de modo geral, ela trouxe algumas questões que, por exemplo, antigamente, Lídice, se uma pessoa fosse cassada, inclusive teve um município aqui da Grande Cuiabá que ocorreu isso, o segundo colocado assumiria, salvo se o primeiro colocado, que foi cassado, tivesse obtido mais de 50% dos votos. Aí automaticamente teria que convocar eleições suplementares. Com a reforma eleitoral, isso mudou. Ou seja, se o primeiro colocado for cassado, não pode ocorrer eleições suplementares e nem retirar ele do cargo antes do processo acabar. Ocorre que um processo dessa natureza, devido à gravidade e à complexidade, ele não termina em 4 anos. Então a chance de ocorrer eleições municipais ou eleições suplementares para o cargo de prefeito é muito pequena. Exatamente porque não tem tempo para acabar isso dentro do intervalo de 4 anos que é o mandato. Então vai criar uma famosa jabuticaba aí, né? Ninguém sabe como é que vai ser, porque o sujeito vai ter uma sanção, ele vai ser cassado, existe a possibilidade dele ser retirado do cargo, o presidente da Câmara assumir, mas eleições suplementares é só após o processo finalizar por completo. E eu acredito que seja praticamente impossível isso acontecer dentro de 4 anos. Bom, então nós vamos acompanhando aí para ver o que vai acontecer, né? Vai ter muita coisa, muita novidade aí de reflexos das eleições. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui na RDTV. Eu que agradeço o convite, continuo à disposição do RTTV e gostaria de dizer que é sempre uma alegria poder estar vindo aqui contribuir com um debate que é importantíssimo não só para as eleições, mas para a população de modo geral. Ok, nós ouvimos hoje o advogado Lenine Povas, especialista em direito eleitoral. Ouvimos em 2 blocos, então você pode acompanhar, assistir a primeira entrevista, o primeiro bloco que foi sobre o impeachment e seus reflexos, e agora sobre eleições municipais. Acesse rdnews.com.br/rdtv, que ali você tem as 2 entrevistas, outras entrevistas também, e você pode também compartilhar nas suas redes sociais, mandar para seus amigos, seus parentes. É importante que você conheça, que você acompanhe esse momento político tão especial que o Brasil e que a sua cidade está vivendo. A gente se encontra na próxima entrevista. Até lá.